O Senhor Jesus disse assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E ele disse isso para quem? Ele disse para os religiosos. Os religiosos que falavam que eram filhos de Abraão. Então o Senhor Jesus, se voltando para eles, disse: olha, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, pratica, obedece. E aqui já está um critério, para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque se a pessoa não é de Deus, ela pode ser religiosa, ela pode ser evangélica, ela pode ser católica, ela pode ser espírita, ela pode ter qualquer religião, mas se ela não é de Deus, ela não pode esperar que aconteça com ela o que aconteceria se ela fosse de Deus. E é isso que nós mais encontramos nos dias de hoje. Você sabe que nos dias de hoje é normal, é comum a pessoa falar: eu sou filho de Deus, eu sou de Deus. Todo mundo diz isso. Mas o Senhor Jesus, de maneira clara, ele disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, tem pessoas que são religiosas, mas não são de Deus. Tem pessoas que são religiosas, e mesmo morrendo pela religião, mentem. Mesmo defendendo a religião, enganam. Mesmo assumindo a religião, estão traindo, estão adulterando, estão roubando. Mas são pessoas o quê? Religiosas. E se você pergunta para elas, se você pergunta: você é de Deus? Ela vai dizer: eu sou de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas um dos critérios para definir quem é e quem não é o ouvir a palavra. Foi o Senhor Jesus que disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas na primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 8 até o 10, o que o Espírito Santo fala através de João? O Espírito Santo fala assim: quem pratica o pecado é de quem? Puxa vida, é bem direto, né? É bem objetivo, não dá voltas, não dá voltas. Ele diz: quem pratica o pecado é do diabo. Então, se de um lado o Senhor Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, do outro lado o Espírito Santo disse, através de João, que quem pratica o pecado é do diabo. Então aqui, de maneira clara, está o critério para sabermos quem é de Deus e quem é do diabo, para sabermos quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. O que é praticar o pecado? Pecadores, todos nós somos. Não existe uma pessoa sequer que não seja pecadora. Se ela se considera uma pessoa sem pecado, ela já está errada, porque todos nós somos pecadores. Mas uma coisa é ser pecador, e outra coisa
é ser escravo do pecado, dependente do pecado, viciado no pecado, gostar do pecado. Então a pessoa que é escrava, que é viciada, que é dependente, que gosta, e ela gosta do que ela sabe que é errado, então ela pratica o pecado, ela é do diabo. Ela pode ter uma religião, ela pode estar dentro de uma denominação aonde muitos são de Deus, mas ela é do diabo. E ela é do diabo por quê? Porque ela pratica o pecado. O que é o pecado? Como definir o pecado? O pecado é tudo aquilo que é injusto. A injustiça é pecado. A injustiça é algo que prejudica. O que é injusto é prejudicial. Então o pecado é tudo aquilo que prejudica a própria pessoa e prejudica os demais. Você já parou para pensar o estrago causado por um adultério, por uma traição? Dois corpos se unem, e uma vez que os dois corpos estão unidos, haverá ali momentos de prazer que passam, que acabam, que terminam, mas por causa de alguns momentos, de alguns minutos, aquela relação causa um estrago imenso na esposa que foi traída, ou no marido que foi traído, nos filhos que também foram traídos. Então dois desfrutaram de um prazer, ainda que momentâneo, mas que prejudicou a terceiros, que de repente deixa sequelas pelo resto da vida, deixa uma marca, e em alguns casos, não apenas uma marca, não apenas uma cicatriz, mas uma ferida aberta. Então é pecado, porque é injustiça. A pessoa mente, ela mente, para que através da mentira, ela venha se beneficiar. Só que tem um detalhe, ela consegue se beneficiar através da mentira, mas ela prejudica uma outra pessoa por causa da mentira. Então isso é o quê? Isso é pecado. E falando da mentira é mais fácil, porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. A pessoa rouba, olha para mim por gentileza, pessoal. A pessoa rouba, ela toma aquilo que não é dela. Então se ela toma aquilo que não é dela, é de alguém. Aparentemente ela ganhou, mas para que ela pudesse ganhar, alguém teve que perder. Como se chama isso? Injustiça. É injustiça, então é pecado. E nós poderíamos dar vários exemplos. Pecado é aquilo que é errado, e não importa o tamanho do pecado. Não existe pecado grande ou pecado pequeno. Pecado é pecado. Você pega uma pedra grande, joga no rio, imediatamente a pedra chega no fundo. Mas se você pegar uma pequena e jogar no rio também, pode demorar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, mas também vai chegar no fundo. E tem almas
que chegaram, que estão agora no fundo do inferno, por causa do pecado. Porque o pecado foi o selo, foi a marca, foi a prova que essa pessoa, ainda tendo uma religião, ou estando dentro de uma denominação, ela não era de Deus, mas ela era do diabo. Isso aqui é muito forte. E além de ser muito forte, não é algo agradável de se ouvir, mas é necessário. Porque, como eu disse, de repente a pessoa não é de Deus, e ela espera os benefícios daqueles que são de Deus, e ela nunca vai ter os benefícios. Ela vem na igreja para se libertar do mal. Ela vem na igreja para se libertar da inveja, do olho grande, da feitiçaria, dos tormentos espirituais, para vencer os seus problemas. Ela vem na igreja até consciente que ela tem que lutar contra o mal. Só que o responsável do mal causado é o dono da vida da pessoa. É o dono. Se você tem uma camisa, a camisa é sua, você faz da camisa o que você quiser. Você pode vestir, você pode dar de presente, você pode tacar fogo, você pode fazer da camisa um pano de chão, você pode cortar, você pode fazer o que quiser. Por quê? Porque a camisa é sua, e ninguém vai poder falar nada. A mesma coisa acontece com uma vida que é do diabo. Mas a pessoa que ela é do diabo, ela pode imediatamente passar a ser de Deus. E é de acordo com a tecla que tanto estamos batendo, através de uma decisão. Através de uma decisão. A pessoa decide deixar de fazer o que é errado. É errado, ela deixa. Ainda que seja parar na vaga, numa vaga que é para idosos, numa vaga que é para deficientes, ainda que seja isso, porque se a pessoa para e a vaga não é para ela, ela vai estar prejudicando quem teria direito àquela vaga. Então a pessoa decide: não, a partir de hoje eu decido, eu não quero fazer nada que venha prejudicar os demais. Eu quero fazer conforme o Senhor Jesus disse. Está escrito: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então a pessoa decide: não, o que eu quero de bom para mim, eu quero para o meu próximo. E o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero também para o meu próximo. Ela decide. Então nesse momento, ela deixa de ser do mal, do diabo, e ela começa a ser de Deus. Então está escrito assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o pecado. Para isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é aquele que tira o pecado no mundo, o pecado da vida daqueles que se entregam a Ele. A pessoa se entrega ao Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e ela é perdoada. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente
permanece nele. A pessoa tem uma experiência com Deus, o novo nascimento, ela recebe o Espírito Santo. Ela ainda continua sendo pecadora, mas ela não mais permanece no pecado, porque ela tem a divina semente, e porque ela não é mais do diabo, ainda que ela venha a pecar, ela é sincera, ela é humilde, ela reconhece o seu pecado, ela reconhece o seu erro. Eu falava com a minha esposa sobre isso. Eu falava com a minha esposa essa semana. A gente conversando sobre as coisas de Deus. Ao falava que existem respostas que são piores do que aquela resposta, eu fiz, fui eu. Porque a pessoa que diz, eu fiz, fui eu, a pessoa assume o erro, a pessoa assume a falha, mas tem uma resposta que é pior do que essa, eu não lembro, mas quem tem a semente divina, se por acaso errar, por ter a semente divina, é humilde o suficiente para confessar e nunca mais praticar. Quem tem a semente divina é humilde o suficiente para se arrepender e nunca mais praticar. Característica de quem? De todos? Não. De todos não. Mas característica de um filho de Deus. Característica de uma pessoa que é de Deus. Amém, pessoal? Mas por quê? Porque nela está a divina semente. Aí diz, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Então, como a semente, que é o Espírito Santo, permanece na pessoa, ela não permanece no pecado. Ela não é escrava, dependente, viciada ou gosta do pecado. Porque como o Espírito de Deus permanece nela, no pecado ela não permanece. Aí diz assim, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que coisa forte. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui já fechou. Só com esse último versículo já fechou. Já prova que o mundo diz, que todos são filhos de Deus, isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque quem é filho é orgulhoso, é vaidoso, é prepotente. Quem é filho quer desclassificar aqueles que não são. Não, nem isso não. É porque realmente tem um critério. Tem um critério que define quem é e quem não é. E através desse critério, diz a palavra, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, a pergunta é a seguinte: o senhor que está aqui, a senhora que está aqui, é filho de quem? Pense nisso. Pense nisso, por favor. Você que está aqui, você é de Deus? Eu falava isso nos 2 últimos domingos. Para o médico ser médico, não é fácil.
Não é fácil. Para o advogado ser advogado, não é fácil. Para o professor ser professor, não é fácil. Tudo isso requer renúncia, esforço, sacrifício, dedicação, sim ou não? Sim, sim. Então, se para ser um profissional, isso requer esforço, renúncia, dedicação, sacrifício, muito mais, para que uma pessoa seja de Deus. Não é o suficiente ela apenas se aproximar do altar de maneira equivocada, até se apoiar no altar na hora da oração e receber uma oração de olhos abertos, ou de repente fechar os olhos e não falar nada. Isso nunca vai ser o suficiente. A pessoa, para que ela seja de Deus, ela tem que estar definida, ela tem que ser forte aqui, ó, aqui, ela tem que tomar uma decisão. E o primeiro passo qual é? O primeiro passo é: eu abandono tudo aquilo que é injustiça, eu me arrependo de tudo aquilo que é errado, eu abro mão de tudo aquilo que desagrada a Deus, ainda que de alguma maneira pudesse me trazer um benefício, mesmo provisório, mesmo momentâneo. Então essa pessoa, na realidade, ela, quando decide abandonar a injustiça, ela decide abandonar o pecado. O pecado que era a semente, ou é a semente que existe na vida daqueles que são do diabo. Então ela abre mão da semente do diabo, seja a semente que for, a semente que classifica ela como filha do diabo, como do diabo, para receber a semente que é o Espírito Santo, que fará dela filho de Deus. E isso pode acontecer quando? Já a partir de agora.